paz do nosso amado e nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nesse dia maravilhoso, nesta manhã maravilhosa, a primeira hora da oração, segundo a profecia e a execução do profeta Daniel. Estamos agora na terceira hora, onde nós iremos juntos comemorar um fato extraordinário, aonde a promessa do Senhor ela se cumpre na vida do homem. Hoje, neste momento, nesse exato momento, nós estaremos pulindo, estaremos dando acabamento na edificação desta primeira coluna, de mais 3 colunas que serão edificadas, onde eu explicarei com muito prazer. O Senhor me chamou para uma grande obra, uma obra de uma construção, onde Ele me levou em um lugar onde era uma área que os meus olhos não conseguiam ver o limite desta área. Era um lugar muito bonito, verdejante, espaçoso, e o Senhor me disse: eu irei edificar uma grande obra neste lugar. E eis que tenho te chamado para edificar 4 colunas, construir 4 colunas desde a sua fundação. E eu, sem ferramenta, sem nada, naquele lugar, naquela visão, perguntei: Senhor, mas que colunas são essas? Que obra é essa? E o Senhor me disse: essas 4 colunas, cada uma delas tem um nome. A primeira coluna que você vai construir, que você vai cavar e vai edificar, e eu junto com você, é a coluna do Evangelho de Mateus. A segunda, a coluna do Evangelho de Marcos. A terceira, a coluna do Evangelho de Lucas. A terceira, a coluna do Evangelho de João. E você irá cavar na profundidade, em uma profundidade, até encontrar a rocha. Meus amados irmãos, essa primeira coluna, nós cavamos ela durante 10 dias. 10 dias nós estamos na construção desta coluna. Hoje nós a encerramos com toda a honra e toda a glória, com um fato maravilhoso. Muitos intempéries surgiram, mas o Senhor até aqui tem nos ajudado. Ele tem superado, Ele tem dado força para a construção desta obra. E eu te convido para vir construir, porque ainda temos mais 4 colunas para construir, mais uma base sobre essas colunas e mais todo um procedimento que o Senhor ainda há de nos revelar, porque Ele nos deu o nome do projeto, é Atos dos Apóstolos. Esse projeto, a qual o Senhor tem convidado a muitos a fazerem parte, porque eis que surgirá as novas informações e introduções para a igreja de Atos dos Apóstolos. Não a igreja de Atos dos Apóstolos dos últimos dias, da igreja primitiva, mas a igreja do Atos dos Apóstolos com a característica dessa igreja primitiva sendo aplicada nos dias de hoje. Por isso, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu glorifico ao Pai, ao Espírito Santo por estar conosco neste banquete. Hoje é um dia de banquete, hoje é um dia de festa, um dia de alegria, de conclusão. E eu te convido a sentar comigo à mesa. Convido você está perto de mim. Eu convido você a estar de olhos e ouvidos fitados para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Neste período desta palavra, nós iremos passar por alguns tópicos que são muito importantes. A palavra do Senhor nos diz assim: a missão começa agora. No término da obra do Senhor Jesus, a missão ali ela começa, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele cumpriu a sua promessa.
Ele assim disse e ele assim o fez. Então, por esta alegria, por esse cumprimento, nós iremos ler com satisfação e prestar atenção, porque o Senhor está vivo. Ele está aqui do meu lado. Ele está aí do teu lado. E o Espírito Santo está sobre toda a carne, porque essa foi a promessa. Então eu te convido, neste momento, esse período de oração, que você possa fechar os seus olhos, se você puder, ficar em reverência, porque é o período profético da oração. A terceira hora do dia, às 9 horas da manhã, o período das 9 horas da manhã, o período de oração. Então, neste momento, em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar e pedir ao Senhor uma bênção para a nossa casa, para a nossa família. Aonde você estiver, peça por ti, que eu pedirei por mim e nós pediremos por nós. E assim o nome do Senhor há de ser glorificado. Senhor Deus, neste momento, nós glorificamos o teu nome. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque grande é o Senhor em batalhas. Nesta hora, Senhor Deus, de intercessão, de oração, nós colocamos, meu Deus, o nosso lar. Eu venho em especial colocar o meu lar diante de ti, neste dia de banquete de alegria. Colocar a minha vida como sacerdote deste lar. Colocar a vida da minha esposa como minha ajudadora e companheira. Ó Deus, a mulher sábia que edifica a sua casa. Colocar a vida da minha filha que aqui está conosco, crescendo, Senhor Deus, e tendo a oportunidade de ver a tua obra crescer. Coloco também, Senhor Deus, a vida dos meus filhos, que já estão vivendo as suas vidas, que já estão construindo a sua própria história, mas que todos nós temos comunhão, Senhor Deus, um com o outro. Por isso, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco, Senhor Deus, diante do teu altar todos os nossos familiares, todos aqueles que fazem parte da nossa família, para que o teu nome possa ser glorificado, para que o teu nome possa ser exaltado, que o Senhor possa alcançar a minha descendência, os descendentes dos meus descendentes, até a quarta e até a última geração, Senhor. Que o teu nome possa ser glorificado, que isso possa ser um marco, ó Deus, na vida da minha família, que hoje nós trabalhamos na construção, hoje nós trabalhamos numa fundação, trabalhamos, Senhor Deus, num período árido, num período ardio, mas o Senhor é o nosso conforto, é o nosso escudo, é o nosso escudo e broquel. Por isso nós oramos ao Senhor e estendemos a nossa oração dos portões para fora e apresentamos diante do teu altar as famílias, o pai de família que agora está na peleja, a mãe de família que está a tratar do lar, os filhos, Senhor Deus, que estão crescendo e aprendendo. Nós te pedimos, Senhor Deus, por estes. Nós pedimos pelos filhos que se desgarraram. Ó Deus, nós te pedimos pelos parentes que se desgarraram. Ó Deus, nós pedimos por todos aqueles que sofrem neste momento. Nós te pedimos, Senhor Deus, pelos abandonados, pelos improváveis, aqueles que muitas das vezes, Senhor Deus, por misericórdia, eu clamo ao Senhor e digo, nós passamos de largo, nós olhamos e nem aguentamos quando olhamos o nosso irmão numa situação tão precária que nós nem sabemos o que fazer. Meu Pai, nós só conseguimos colocar nas tuas mãos, porque para nós, meu Pai, é mais simples. Mas nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa operar os atos dos apóstolos sobre as nossas vidas e nos dar condições, Senhor Deus, de realizar a tua verdadeira obra, a tua obra de origem, de princípio, para que o teu nome possa ser glorificado. Assim, nesta manhã, como o Daniel fazia, orava por ele, por sua casa, pelo seu povo, pelas nações e pelas profecias que assim o Senhor revelava. Neste momento, Senhor Deus, da mesma forma, assim eu o faço. E te peço, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus,
Ó Deus, esta palavra possa encontrar lugar nos quatro cantos do mundo, em todos os corações, que assim foram alcançadas, para o teu nome ser glorificado. Por isso, Senhor Deus, nós te oramos, nós te rogamos, nós te suplicamos, tem misericórdia da nossa vida. Meu Pai, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, meu Deus. Olha com teu poder e graça, ouve a oração dos teus servos, porque nesta hora, Senhor Deus, existe um grupo separado para orar, que está orando e nós estamos orando juntos, Senhor Deus. Ouça o nosso clamor e faça conforme a tua vontade. Muda aquilo que é improvável, que é impossível. Meu Deus, porque só o Senhor tem poder. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, nós te suplicamos e te pedimos, ao lermos a tua palavra em festa, ó Deus, mesmo parecendo estranho, mas é em festa, porque o Senhor aqui mostrou a ressurreição, e nós assim o cremos, meu Pai. Quando abrimos a tua palavra, que o Senhor possa vir como bálsamo a este coração, ao nosso coração, e o nome do Senhor ser glorificado. Assim nós oramos, nós te bendizemos, em nome do teu Filho Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, estamos agora no último livro, no último capítulo do livro de Mateus, que aqui no livro de Mateus é um capítulo muito pequeno, muito rápido. Mas nós iremos usar esse tempo do período da manhã para interceder, fazer alguns comentários e o nome do Senhor ser glorificado. A palavra do Senhor nos diz assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. E eis que havera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. E ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Louvado seja o nome do Senhor. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que vos tenho dito. E, saindo eles, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, elas correram e foram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo, aleluias. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus lhes disse-lhes, não temais, ide até meus irmãos, que vão a Galiléia, e lá me verão. A mentira dos judeus, verso 11. E, quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes
todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, o tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido, pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgando este dito entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos seus discípulos em Galiléia. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em meu nome, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, Maranata. Ora vem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem. É chegado a hora. Meus amados irmãos, é com muita alegria que agora nós lapidamos essa primeira coluna, a coluna de Mateus, desse evangelho maravilhoso, que apresenta Jesus como o homem, que apresenta Jesus vindo de uma profecia, que apresenta Jesus com detalhes específicos dele, mostrando que ele cumpriu a profecia. É com muita alegria que nós lapidamos esta coluna. É com muita alegria que nós colocamos o Senhor sobre este pilar. A evidência, e a glória e a honra deste pilar que o Senhor nos deu a oportunidade de edificar é do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o amor da nossa vida. Viva o Rei! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, porque é digno de toda honra, de todo louvor. Se estamos aqui é porque o Senhor passou por esta coluna. Se estamos aqui é porque o Senhor superou todas as coisas, coisas que nós não suportaríamos. Por isso, nesta hora, nós glorificamos, Senhor, o teu nome, porque é digno o Senhor de toda glória e de toda honra. Meus amados irmãos, glória a Jesus. Nós concluímos hoje o Evangelho de Mateus. Foram 28 capítulos de transformação. Se esse projeto faz sentido para você, não guarde essa chave apenas no seu bolso. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com quantas pessoas você puder, que precisam saber que o Rei ressuscitou. E eu te peço, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, para que você não possa estar perdendo o próximo pilar que será ainda construído, mais impactante ainda. Faça a sua inscrição, inscreva-se naquele sininho, deixe o seu amém nos comentários, para que eu possa saber se que você está cumprindo e cumpriu essa jornada junto comigo. E nós juntos vamos para o próximo pilar do projeto de Atos dos Apóstolos. O Rei vive. E nós vamos levar essa mensagem até os confins da terra. Glorificado seja o nome do Senhor.
Essa é a nossa notícia. O Senhor nos deu agora condições, nos deu ferramenta para nós mostrarmos para o nosso filho. Olha, meu filho, escuta aqui essa palavra. Muitas das vezes as pessoas elas não têm paciência para ler a Bíblia, para folhear uma por uma. Agora você tem aqui uma lida. Agora você tem aqui uma playlist para você se deliciar. E te convido a você assistir todos os capítulos para que o teu nome seja contado e para que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida. Neste momento, com muita alegria, com muita satisfação, eu encerro. Nós vamos encerrar com oração. Porque a oração, ela tem muitos seus efeitos. Senhor meu Deus, neste momento maravilhoso, nesse momento profético, nós colocamos diante do Senhor esta grande obra. E te pedimos, Senhor Deus, fala conosco, fala conosco, fala conosco a respeito desta ressurreição, a respeito desta mentira, Senhor Deus, que jogaram contra o Senhor, e sobre as suas aparições na Galileia, meu Pai. Fala conosco de uma forma maravilhosa. Nós colocamos diante do teu altar este pilar lindo, Senhor, que foi construído com a dedicação do teu Espírito Santo, com a orientação do Senhor e com a força que veio do alto. Nesse momento, Senhor Deus, nós te glorificamos e te bendizemos. Nós te glorificamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E há uma alegria no nosso coração no cumprimento deste momento, porque assim se faz o Espírito aqui neste lugar, neste templo que é teu. Assim, Senhor Deus, nós estendemos essa bênção a todos, que o Senhor possa acalentar, abraçar com o teu Espírito Santo, que o Senhor possa fazer uma grande obra para que o teu nome possa ser glorificado. Assim, meu Pai, nós oramos, nós intercedemos ao Senhor, pedimos ao Senhor, recolhe a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus e com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Este é o período, meus irmãos, da oração, a terceira hora. E que essa terceira hora possa fazer parte da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Muito obrigado por estarem até aqui. E já vos convido a continuar seguindo, porque nós iremos começar de novo, furar mais um buraco, mais uma cova. E iremos edificar novamente mais uma coluna. São 4 as colunas para esse projeto Atos dos Apóstolos. E assim o nome do Senhor ser glorificado. Eu vos deixo aqui a minha paz, a paz que excede todas as coisas, a paz do Senhor Jesus. Vos deixo um grande abraço de alegria na conclusão desse capítulo, que você possa se sentir abraçado aí no seu lugar. E vos deixo também um grande beijo no coração, para que você possa se sentir feliz, para que você possa se sentir amado, para que você possa se sentir acolhido. Porque assim o Senhor tem nos chamado para nos acolher, para nós podermos glorificar e bendizer o teu nome. A paz do Senhor Jesus a todos e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima.